João 1, 16 e 17. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos? Somente a graça. Graça imerecida, graça sem par. Já ouvimos praticamente hoje o dia todo falando sobre graça, de manhã, agora à noite, nos cânticos, nas leituras. E eu quero ilustrar algumas coisas sobre o que eu entendo e o que Martim Lutero fez. Lembremos que ele era um padre católico, estava lá dentro da religiosidade. Martim Lutero conhecia tudo de Bíblia, mas não tinha graça, não sabia nada da graça. Eu quero ver se nós vamos passar um trecho de uma história, do filme, da história dele, dura uns 15 minutinhos, quem sabe no domingo de manhã. É muito lindo ver a história dele, como é que ele se converteu, tudo que aconteceu na vida dele, né? Conta-se uma história de que uma pessoa foi pegar um ônibus aí indo para o trabalho, e ele estava sentado no ônibus e ouviu uma conversa de uma jovem com outro rapaz no ônibus, e o companheiro, ele estava ali de antena ligada e começou a ouvir aquela história, e a mulher parecia estar lendo um livro evangélico, um livro falando sobre as coisas da Bíblia. E o rapaz estava ao lado dele e perguntou: mas o que você está lendo? Aí ela falou: olha, eu estou lendo um livro que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. É mesmo? Mas do que esse livro trata? O que fala esse livro? Aí aquela mulher, meio talvez nova convertida, falou: não tenho certeza, é uma espécie de guia para a vida. Eu estou aprendendo bastante, eu já li alguma coisa. E ela começou então a folhear o livro, como se estivesse meio perdida, e falou assim: olha, aqui estão alguns dos títulos, viu, no índice do livro, assim, esse livro fala sobre disciplina, fala sobre amor, fala sobre graça. Quando ela falou, esse livro fala sobre graça, o homem logo interpelou ela, falando: mas o que é graça? O que é graça? E aquela mulher falou: eu não sei, porque eu ainda não cheguei nesse capítulo. Não sei dizer o que é graça, porque eu ainda não cheguei lá. Às vezes, irmãos, muitos de nós estamos na igreja, estamos envolvidos com a religiosidade. Existem milhões hoje no Brasil que estão frequentando igrejas, mas ainda não experimentaram, não entendem seus mentes e corações sobre o que é a graça de Deus. Se nós entendêssemos mais sobre a graça, nós vivíamos uma vida bem diferente, bem diferente. Muitas dos noticiários que nós ouvimos hoje, não é, do mundo, que está aí com ameaças de muitas coisas acontecendo, muitas violências, opressão econômica, lutas, incertezas e tantas coisas acontecendo nas famílias. Claramente nós percebemos que o mundo precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. As famílias precisam, e eu olho para os céus e digo assim: Senhor, eu preciso dessa graça. Eu preciso que o Senhor me encha, me encharque com as chuvas da Tua graça, Senhor. Venham sobre a minha vida, me lave, me limpe. Nós somos carentes dessa graça, suspirou o poeta George Herbert. Ele falou: que coisa, o homem, que carência ele tem desta graça de Deus. Infelizmente, nós pensamos nessa frase da conversa desse ônibus. O que é graça? Eu não sei, eu ainda não cheguei lá. No meu entendimento, eu não entendo isso. E nós voltamos então para a igreja. E nós voltamos a 500 anos atrás,
na história de Martim Lutero. Ele estava lá e não conhecia a graça de Deus, não sabia, e ele começou a ver então a religiosidade da onde ele estava ali então, e ele não entendia dessa graça de Deus, dentro desse cristianismo presente no mundo dele, e eu vou dizer hoje também. A graça, irmãos, é uma mensagem, é uma boa notícia espiritual no nosso meio, que é exercido por uma força maior, que está sobre a vingança, sobre o mais forte racismo, sobre o mais forte ódio que a humanidade pode produzir. A graça de Deus vem sobre tudo isso, está acima de todo sentimento ruim que o ser humano pode ter em sua vida. E aí eu coloco os nossos corações, aquilo que a gente passa de raiva, de decepção, de tristeza. Como que está o teu coração ante esse mundo, ante as situações? Será que você tem experimentado essa graça de Deus que vai cobrir tudo isso? Philip Yancey, que é um grande escritor atual, ele fala que graça é como uma água que desce de cima para baixo. Se ela vem de cima, ela escoa e vai descendo e vai percorrendo aonde for que estiver descendo, vai descendo da parte de cima para baixo. Então ela vem do alto. A graça que completa o ser humano só se encontra em Deus. É a misericórdia de Deus sobre a sua vida. É você não se cobrar tanto. Nós, irmãos, que temos muitas vezes, é triste, infelizmente, para esse mundo carente de graça, a igreja é um lugar que às vezes nós não vemos a graça de Deus. Triste informar que há carência de graça no nosso meio, carência de perdão, de paciência, de um olhar diferente. É triste, irmãos, isso. Com demasiada frequência nós nos parecemos mais com o pessoal carrancudo, que briga, que não permite, que o não da lei. Na época de Martinho Lutero, a igreja oprimia, cobrava indulgências, cobrava, a graça não existia, tinha que pagar. Então todos os domingos, então, a igreja está reunida, está partindo o pão, pelo menos diz que está, né? Está amando, está perdoando, está ajudando, mas ao mesmo tempo, irmãos, não vemos a graça. Quanto que lá na torcida, não sei como é que foi o jogo hoje, apesar que os times cariocas estão bons, né? Então você está vendo o Fluminense alegre, o Vasco está feliz, Flamengo, mais ou menos, ganhou hoje, nem sei, empatou, né? Às vezes nos estádios de futebol você vê mais alegria do que na igreja, mais entusiasmo, mais festa, mais alegria. Nos bares está todo mundo rindo, dançando. Lá muitas vezes estão com uma alegria mais contagiante do que em muitas igrejas. Tenho ouvido, graças a Deus, não aqui na nossa igreja. Cada culto é uma celebração, é uma alegria, pelo menos é o que a gente vê. Mas será que teu coração está alegre mesmo, ou só que no momento do louvor? A gente fica se perguntando isso. Eu estou feliz mesmo? Essa semana na minha devocional eu fiquei perguntando, Deus me perguntou, mas você é feliz mesmo? Você está feliz? Você é feliz na tua casa com a tua esposa? Você está feliz na sua igreja? Você está feliz naquilo que você faz? Isso é muito importante. Isso é graça de Deus. É alegria que Deus quer dar. Martinho Lutero se cansou da religiosidade que ele estava vendo lá. A compra da salvação. E ele disse que ele foi até Roma. E quando ele chegou lá, ele se ajoelhou, ele agradeceu lá. E quando ele foi subir então nos degraus, ele viu muita gente subindo de joelhos.
porque diz que aquele degrau eram os mesmos degraus que Jesus subiu lá em Jerusalém carregando a cruz. Mas ele falou, mas como? Você é em Roma. Mas diz que a religiosidade conta a história de que eles transportaram os degraus lá de Jerusalém para Roma, e aqueles peregrinos estavam lá com os joelhos sangrando de subir aquela escada, achando que iam ter a salvação se eles subissem e dessem lá. E aquilo lá fez ele quebrar o coração e falar assim, não. Aí que ele foi trabalhar a tese, que a salvação é só pela fé e pela graça. E aquilo ele não aceitou, e Deus foi começando a mexer no coração dele. Ele estava vendo que estava errado na religião, na religiosidade. E aí eu quero voltar para o nosso tempo. Será que a igreja tem ministrado graça? Algumas igrejas continuam a estabelecer limites distintos entre a dispensação da lei. A Bíblia tem muita lei, tem muitas regras de conduta, e muitas vezes a gente pega aquilo e tem que exigir de todo mundo que siga aquilo, mas a gente esquece que também existe a dispensação da graça, e é essa que alcança o coração, não é da lei. A lei mata. Jesus veio para cumprir a lei, e a lei que ele trouxe é a lei do amor, a lei da graça. Nós vamos aprender aqui com Jesus que Jesus quer a graça, é o amor. Embora ignorássemos muitas proibições que o Antigo Testamento tem, tínhamos em nossos mandamentos prediletos a rivalidade entre os judeus ortodoxos. Então aqueles primeiros cristãos ali da Idade Média, onde Martinho Lutero se enquadrava ali, eles estavam com tendências maiores para a cobrança da lei, e estavam esquecendo da graça, e aquilo estava oprimindo o coração deles. Lá no alto, eles estavam vendo as coisas erradas, ó, não pode fumar, não pode beber. Antigamente, alguns tempos atrás, ontem eu soube que os jovens foram no cinema, né? Assistir o filme. Mas uns anos atrás, algumas décadas atrás, o crente não podia ir no cinema. Era pecado. Não podia. Estava debaixo de regras, de coisas pesadas. Muitas proibições, o rock, tocar rock na igreja e tantas outras coisas, naquela época, eram consideradas como uma abominação. E a probabilidade de estar uma influência demoníaca ali por trás. Maquiagens, joias, né? Ler jornais seculares, participar de esportes aos domingos, homens e mulheres nadando juntos na mesma piscina, tinha que ser tudo separado, os homens de um lado, mulheres de outro. Isso até uns anos atrás, décadas atrás, era proibido, era lei. Graças a Deus hoje mudou isso, porque nós entendemos que a graça de Deus está sobre essas leis, né? Que medem o nível espiritual da pessoa, que medem o nível espiritual da igreja. O que tem que medir, irmãos, o nível espiritual de uma igreja é a graça de Deus, é o amor de Deus, é menos julgamento e mais perdão, mais aceitação. Quantos julgam porque o irmão pecou, ele tem que ser riscado, excluído? Pastor, então, se ele errar, meus amigos, acabou. Ministro, gente aqui, do que está no altar, errou, nem quer ouvir o que aconteceu, já corta, perdeu. Muitos cresceram com a forte impressão de que a pessoa super espiritual é aquela que obedece regras e o que significam essas regras. Mas eu repito, Jesus Cristo veio trazer uma lei maior, a lei da graça e do amor, a lei maior. Amados irmãos, antigamente costumava-se dizer a seguinte frase, qual é a sua graça? Se você conhecia uma pessoa, queria saber o nome dela. Não era assim, Cássia? Antigamente? Qual é a sua graça?
Eu, às vezes, quando eu vou visitar idoso, que eu não conheço a pessoa, eu pergunto: qual é a sua graça? Eu não sabia o que era isso. Achava bonito. Antigamente se fazia isso. E eu gosto de coisas respeitosas, né? Por que eles falavam isso? Faziam assim? Alguém sabe dizer? Da onde vem isso? Antigamente as pessoas eram muito mais educadas, gentis, cordiais, e davam valor às coisas. Então você falar qual é a sua graça, a própria palavra graça já puxa um sorriso, não é? Fala graça aí. Não é? Eu já ouvi falar que a primeira impressão é que fica, não é a primeira impressão? Então você tem que ser uma pessoa que tem que trazer vibrações boas, uma outra terminologia, né? Você tem que comunicar bem, se apresentar bem. Então quando você vai conhecer uma pessoa, quando você fala, qual é a sua graça? Pronto, já sorriu, já ganhou a pessoa. Já ganhou a pessoa ali. E ela vai te responder, porque o nome da pessoa é alguma coisa importante. Então você conhecer a pessoa, guardar o nome dela e depois continuar conversando com ela e ficar repetindo o nome dela, isso conquista a pessoa. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista que o cara era um galã. Ele ensinava os outros como conquistar a pessoa amada. E uma das coisas que ele falou era essa: que você tem que guardar o nome da pessoa e ficar conversando com ela e repetindo o nome dela. Priscila, Priscila, Priscila. E aí você vai conquistar ela. Não é? Graças a Deus eu conquistei a minha Priscila. Qual é a sua graça? Graça é alegria, irmãos. Graça é coisa boa. Por isso a pessoa falava, qual é a sua graça? Nome da pessoa. O indivíduo, a graça também é a fé religiosa, segundo o catolicismo. Bem, os 3 amigos de Jó representam, eu estava lendo a minha devocional, já passei Jó agora, estou seguindo para ler a Bíblia num ano, né? Eu estava estudando o livro de Jó e eu estava vendo aqueles 3 amigos. Aqueles 3 amigos é o contrário de graça, irmãos. Você já conhece o livro de Jó? Ele aparece lá todo enfermo. Em vez de chegar lá pessoas que vão ministrar graça, ministrar amor, ministrar ânimo, eles chegaram para Jó e começaram: por quê? O que você fez de errado, rapaz? Alguma coisa você fez? Lembra aí, você está pagando os teus erros, e começaram lá a ministrar o contrário. Eles são os não graças. Acham que as pessoas sofrem porque elas merecem. Conhece pessoas assim? Você mereceu. Fez alguma coisa errada, precisa pagar. Irmãos, nós não podemos agir assim, dessa forma. Quem quer ministrar graça, quem está cheio da graça de Deus, não pode ter esse pensamento. Tem que olhar com outro olhar para a pessoa. Um olhar diferente. Tem uma música que eu gosto muito, eu agradeço mais uma vez o ministro Ronald que cantou, né? Minha música preferida, mas eu tenho muitas músicas preferidas. E tem uma outra que diz assim, do Sérgio Pimenta: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Pode ter o mesmo sentir, pode sentir o que o outro sente. Só quem já passou por aquilo que pode ter empatia, que pode se colocar no lugar do outro. Deus está punindo você. Imagina, você falar isso para uma pessoa, você vai deixar a pessoa mais para baixo ainda, só ficar mais enferma ainda. São os não graças, são os modernos profetas das cinzas de hoje. Circulou essa semana nas redes sociais um pastor que ficou xingando as mulheres. Vocês viram esse vídeo aí? O pastor lá pregando, se achando machista, falando das mulheres lá, que não cuidam dos maridos, que só reclamam e não sei o quê. Foi processado ele, com certeza foi processado.
que impôs ali de uma maneira dura. Não pode fazer assim. Tem que ministrar graça, irmãos. Ministrar amor. Veja bem que Jesus, ele era diferente dos sacerdotes e fariseus do templo, porque ele tinha um olhar compassivo. Jesus tinha um olhar misericordioso. Como é que você tem olhado as pessoas que estão falhando com você, estão errando com você, ou no mundo? Tem o olhar de misericórdia? Ah, mas eles merecem, eles são maus. Você tem que saber por que eles agem assim. São doentes, são muitas vezes traumatizados. Olhar gracioso. Jesus tinha um olhar gracioso. A gente precisa pedir isso essa noite para Deus. Deus, dá-me um olhar gracioso, não acusatório. Jesus, quando veio aquela mulher pecadora mesmo, mulher adúltera, pecadora, Jesus falou: eu também não te condeno. Ele podia, ele era o Filho de Deus. Ele vai julgar todas as nações. Ele conhecia os pensamentos, ele sabia que ela poderia se levantar dali e voltar para a prostituição, voltar a pecar de novo e de novo, como muita gente faz. Mas Jesus falou: eu também não te condeno. Que olhar de gracioso é esse, irmão? Para Tomé também, Tomé duvidou. E Jesus apareceu para ele e falou: está aqui, Tomé. Não tenha dúvida, está aqui. Podia ter fulminado. E o ladrão da cruz também. Jesus estava lá crucificado, e os dois ladrões estavam morrendo porque eles mereciam. E Jesus falou: olha, hoje mesmo você estará comigo. Mas não merece nada. Mas Jesus teve um olhar diferente para ele. Jesus poderia ter falado nada para ele ali, mas Jesus ainda teve forças para ministrar graça. Imagine, Jesus estava crucificado com muita dor, e a gente, quando está cansado, a gente não quer fazer nada, a gente não tem força nem para orar, nem para cantar, não é mesmo? Quando a gente está triste, quando a gente está abatido, a gente não tem força. A gente precisa de alguém que venha nos ajudar, alguém que venha nos dar ânimo. E Jesus ali, ele ainda olhou para o lado com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Esse é Jesus. Pedro também, Jesus perdoou Pedro por ter negado tantas vezes, né? Tantas e tantas vezes. Histórias não faltam na Bíblia do olhar compassivo de misericordioso de Jesus. 2 Coríntios 9,14, vamos abrir esse texto. 2 Coríntios 9, 14, 15, o apóstolo Paulo escreve, ele também conhecia muito da graça de Deus. Ele falou: e nas orações que fazem por vocês, 2 Coríntios 9, 14, eles estão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom inefável. Graças a Deus por seu... 2 Coríntios. Será que está errada a referência? Isso. Vamos ler. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus tem dado a vocês. Vamos ler de novo essa última frase, mas mais forte, irmãos. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Não dá para descrever a graça de Deus sobre a minha vida. Eu já cansei de tentar entender por que Deus me ama tanto. O médico suíço Paul Tournier, um homem de profunda fé pessoal, ele admitiu o seguinte: não consigo estudar, eu não consigo estudar o ser humano, não consigo levar a sério esse problema da culpa que se levanta
no trágico caminho da religião. Religião, não de Jesus, religião. A minha própria religião, como também a de todos os crentes. Como eles podem esmagar em vez de libertar? Como eles podem esmagar em vez de libertar? Tonier fala que os pacientes, que os pacientes que procuram ele, médico, os pacientes que o procuram, um homem abrigando culpas por causa de antigos pecados, e uma mulher que não podia esquecer que ela cometeu aborto, que fazia 10 anos atrás. Então, o que essas pessoas que cometem pecados que elas não conseguem esquecer, pessoas que estão aprisionadas com a culpa, como essa mulher que fez um aborto e ela não esquece. O que a religião verdadeira, o que nós devemos ministrar para que essas pessoas possam ser libertas desses medos, desses traumas profundos na alma? Ele dá a resposta, é a graça. Só a graça pode libertar o coração, a mente dessas pessoas que estão aprisionadas pela culpa. Só o perdão libertador e a graça transformadora. A graça que faz a gente esquecer aquelas imagens. As imagens que você carrega, os teus pensamentos que você não esquece. É só a graça de Deus que pode limpar. Limpar tudo, vai limpando. Teve um homem que recentemente fez uma pesquisa e decidiu fazer uma pergunta a pessoas desconhecidas na rua. Pessoas sentadas num banco de praça, pessoas alheias sentadas ao lado do avião. Ele começou a, cada semana, fazer essa pesquisa pessoal. E qual foi a pergunta que ele fazia para as pessoas? Quando eu digo a palavra cristão evangélico, quando eu falo a palavra cristão evangélico, o que você vem na tua mente? O que você pensa? Então ele começou a fazer essa pesquisa. E a resposta que ele mais ouviu foi a seguinte: ativistas, gente política, pastores midiáticos, crentes barulhentos, que expõem a fé do povo, falsos moralistas. Ouço então várias vezes isso. Organizações que estão ali para oprimir esse povo. Nenhuma vez ele ouviu na pesquisa, uma única vez sequer, falar que aquele povo emite a fragrância da graça de Cristo. Quando Lutero estava ali, volto a repetir 500 anos atrás, que ele falou sola graça, somente a graça, ele estava querendo que a igreja dos seus dias, mal sabia ele que anos, séculos à frente, a igreja ainda ia continuar tendo esses problemas. Irmãos, isso que eu falei me arrebenta por dentro. As pessoas terem essa imagem da igreja, do cristão até evangélico, não é nem católico, é evangélico. As pessoas têm essa imagem, que na verdade a imagem deveria ser o seguinte: aquela igreja ministra graça, ela recebe, ela ama, ela perdoa, ela não discrimina. A fragrância da graça, aparentemente esse não é o aroma que os cristãos têm distribuído pelo mundo. Teve um diácono uma vez que estava prestando atenção numa criança que estava sentada no banco da igreja. E aquela criança não estava fazendo nada errado, ela só ficava olhando para trás e ela sorria. Parece que ela estava distraída, ou ela estava olhando alguma coisa que estava atrás,
e que ela sorria, ela não estava batendo no banco, nem correndo de um lado para o outro, ela não estava atrapalhando ninguém, não estava cantarolando, chutando, nem rasgando os inários, nem mexendo na bolsa da mãe, apenas ela sorria. E a mãe, vendo então que esse diácono estava olhando muito para o filho dela, ela pegou, deu um cutucão na criança e falou assim: pare de sorrir, você está na igreja, na casa de Deus, aqui tem que fazer silêncio, aqui é reverente, aqui você não pode. E a criança, a mãe dá um cutucão mais forte, ela começou a chorar. Aí a mãe falou: assim tá bom. Você pode acreditar nisso? Você pode acreditar nisso? Assim é melhor. E retomou, a mãe então abaixou a cabeça e continuou orando. Essa atitude, irmãos, é totalmente ao contrário do que Deus espera da gente. O nosso Deus é um Deus de alegria, um Deus feliz. E Ele quer que as igrejas, ela quer que você seja alguém feliz na obra de Deus, na casa de Deus. O nosso Deus é um Deus sorridente. Convido você, se ainda não assistiu aquele filme, aquela série Chosen, mostra um Jesus que... Você já está assistindo? Parece que está passando na TV aberta, né? A temporada 1, assista. É muito lindo. Mostra um Jesus à vontade, um Jesus feliz no que Ele fazia. Nas situações, Ele tinha essa graça mesmo. Essa característica dos cristãos certamente precisa mudar. Cristãos que personificam a graça de Deus, a graça de Deus. Maria, a mãe de Jesus, foi conhecida como uma mulher cheia de graça, foi agraciada, foi abençoada. Como orou uma menininha inglesa e disse: ó Deus, transforma as pessoas ruins em pessoas boas. Legal. Transforma as pessoas ruins em pessoas boas. E as pessoas boas, transforma elas para que sejam mais agradáveis. Que oração da menina, né? Porque ela estava vendo que muitas pessoas que eram relativamente boas, mas elas em alguns momentos não eram agradáveis. Nós precisamos não somente fazer o correto, que a Bíblia diz, mas a gente tem que inalar, tem que mostrar a fragrância, sermos pessoas agradáveis. Paulo continua a ministrar a igreja de Corinto, agora na primeira carta, e ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça está comigo. Olha aí, graça de Deus está comigo. Não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas o que? A graça de Deus está comigo. Não era à toa, irmãos, que ele era um missionário de sucesso. Ele saía numa cidade, logo abriu uma igreja. As pessoas vinham, porque com certeza ele era carismático, ele era amoroso, ele dava atenção para as pessoas, como muitos missionários que nós vimos aqui de missões nacionais, né? A gente olha aqueles missionários, a gente vê uma marca especial da graça de Deus, do sorriso, da simpatia. Precisa ser assim. Paulo falou: olha, eu sou isso, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu trabalhei porque a graça de Deus está comigo. Temos que fazer a mesma oração que Paulo, testemunhar. Temos que lutar contra as garras da falsa graça, que está na nossa própria vida. Embora eu não perpetue a severidade da minha criação pecadora, e eu, irmãos, vivo falando um pouco do meu testemunho, né? Como era uma pessoa sem graça. A minha mãe me chamava assim: lá veio o grandalhão sem graça. Imagina,
Eu às vezes carrego um pouquinho da minha temperamento mais fechado. Mas eu mudei muito. Não sou mais aquele grandalhão sem graça. Porque a graça de Deus está comigo. Porque Jesus muda, tira aquela coisa pecadora, aquele ranço da severidade. Devemos lutar diariamente contra esse orgulho, a inclinação de julgar, do sentimento que de alguma forma devo obter a aprovação de Deus. Não, a aprovação de Deus é a ministração do amor da graça. E eu quero terminar essa mensagem, irmãos, falando da ministração da graça. O Salmo 25, versos 6 e 7, fala de um homem que experimentou a graça de Deus em sua vida. E o Salmo 25, 6 e 7 diz: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Então é alguém que está clamando, está pedindo para Deus misericórdia e graça, que ele não merece. Davi não merece tantas coisas erradas. Esse salmista havia semeado más ações quando ele era jovem, consequente com seus atos, querendo explorar o mundo, mesmo com todo mundo falando para ele, mesmo ele sabendo a verdade, ele se desviou. Esses pecados então impediam as suas orações, e ele não queria mais isso, não queria que nada impedisse. Jó também disse a mesma coisa, e ele não cria que os seus pecados cometidos há tanto tempo era a causa dos sofrimentos dele que ele estava passando. Ele não cria, porque ele sabia que a graça de Deus existia mesmo. Haviam transgressões que poderiam ferir-se com o tempo presente também. As derrotas nas batalhas, que pelos seus pecados Deus não livraria das consequências das ações dos seus inimigos. Deus não livra das ações, mas o salmista implorou para o Deus Yahvé misericordioso, que o perdoasse de todos os seus pecados, os antigos e os novos, não lhe permitindo cair diante dos seus inimigos. Por isso ele confessou, Salmo 32, 3 e 4: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força se foi esgotando como um tempo de seca. E aí ele coloca pausa. Essa pausa, irmãos, é a espera da resposta de Deus, é a reflexão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pausa. É a graça de Deus, é a ministração da graça de Deus. Feche seus olhos agora. Deus quer que você esqueça, elimine da nossa vida todos os pecados, é a graça dele. Ele quer que você nesse momento seja revestido desse perdão, dessa graça misericordiosa. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Romanos capítulo 5, verso 20, Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus está aqui esta noite, e a ministração aos nossos corações é você e Deus agora. Feche seus olhos e peça a Deus misericórdia, Pai.
Derrama sobre mim a tua graça. Vimos essa noite que precisamos entender o que é a graça de Deus. É alegria, é misericórdia, que primeiramente Deus demonstrou por nós na cruz do Calvário. E nós vamos entregar essa noite todos os nossos pecados. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você quer receber esse dom de Deus, essa graça de Deus? Ela está sobre você essa noite. Quantos gostariam de pedir a graça de Deus salvadora? Primeiramente, a graça salvadora. Existe alguém aqui que gostaria de receber o perdão dos seus pecados, a graça salvadora de Jesus na sua vida? Erga a sua mão, eu vou orar por você. Não precisa vir aqui na frente, só erga a sua mão. Eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Receba a graça. Hoje você entendeu que graça é alegria, graça é perdão, não é julgamento, ninguém vai te julgar, mas Jesus, Ele dá um dom dEle para você, a misericórdia dEle. Alguém na galeria gostaria de erguer a mão para Jesus? Amém, Deus te abençoe, a graça de Deus está com você, meu irmão, a misericórdia, o perdão dos pecados. Você que está em casa também está nos ouvindo, pega a sua mão aí e fala: eu quero receber a graça do perdão dos meus pecados, eu entrego para Jesus. Eu entendi que Deus quer trazer alegria para o meu coração. Tira o peso, Senhor, tira o peso dos nossos corações, e que nós possamos ser portadores desta graça. Jesus quer que esta igreja seja ministradora da graça, como Martinho Lutero quis. Ele viu o erro, ele apontou os erros, e ele fez uma grande transformação na igreja. Assim nós queremos essa grande transformação na nossa igreja. Queremos ser conhecidos como uma igreja que abraça, que recebe todos pela graça. Pai amado, derrama então sobre a vida desta igreja, de cada um. Se tem alguém que está pedindo perdão por seus pecados, é certo que todos nós somos pecadores. Começar do púlpito, ó Deus, Tu sabes a graça de Deus sobre a minha vida. Eu não mereço, mas o Senhor me ama. Obrigado, Senhor, por esse grande amor. Eu recebo, Pai. Eu recebo, Senhor. Mesmo não entendendo quanto amor o Senhor tem, mas eu recebo, Pai. Eu tiro todo o orgulho, Pai, de eu achar que eu posso sozinho, que eu consigo, que eu tenho força, que eu tenho poder. Não tenho nada, Deus, mas a Tua graça está comigo. E como Paulo diz, a Tua graça me basta. E eu quero me fortalecer na Tua graça. Quantos querem se fortalecer na graça de Deus agora? Você que é crente, você quer se fortalecer na graça de Deus? Levanta a mão, fica em pé, vamos orar. Você quer se fortalecer nessa graça de Deus, como Paulo diz, a Tua graça me basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você quer receber essa força? Ó Pai, recebe, ó Deus, então cada coração aqui que quer ser fortalecido na graça. Saia daqui feliz, recebendo esse amor, essa misericórdia. Muito obrigado por esta noite, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmão.